eu notei nele que ele estava com receio, que ele estava com medo, sabe? Não vou dizer com medo, mas ele estava apreensivo. Aí ele falou, ó, vem comigo, vamos lá ver o que está acontecendo. Eu não via nitidamente o que era aquilo. Era uma coisa meio turva, meio sombria, meio... Você tá vendo como se fosse uma sombra. Uma coisa preta se movendo, você vê as formas dela, você vê o tipo de coisa que você está vendo, mas você não tem nitidez. É quase como se você estivesse vendo alguém no escuro, sabe? E aquilo se debatendo. Batia para um lado, batia para o outro, o cachorro latindo. Meu pai falou, ó, espera aqui que eu vou lá ver. Meu pai foi se aproximando e eu estava notando que meu pai, ele começou a se aproximar andando, né? Quando ele começou a chegar perto do cachorro, perto da situação, eu vi que ele mudou o passo dele. Ele começou a mover os dois pés juntos, sem dar um passo. E eu notei que quando ele foi chegando perto daquilo, além disso tudo que eu estava notando fisicamente nele, ele começou a rezar. E quando foi se aproximando, ele parou e falou algo mais ou menos assim, eu não quero que você esteja aqui. Volte para onde você veio. Em um sítio isolado, mergulhado em uma aura sinistra, pai e filho são atormentados por uma presença maligna que espreita nas sombras. O que o destino guarda para os dois nesta fatídica noite? Prepare-se para descobrir a seguir. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 152 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. Depois de uma semana insana que nós passamos, ainda está acontecendo muita coisa. O último episódio fez um barulho sensacional. O nosso programa alcançou alguns números que nós nunca tínhamos batido. Nós entramos no top 200 de todos os episódios de podcast no Spotify. O Andrei do Mundo Freak compartilhou a nossa história no Twitter e isso me deixou muito contente porque ali é uma figura que representa bastante para o nosso programa. No nosso grupo de debate no Telegram, a Débora que contou o relato tá lá, tá conversando, tá rendendo bastante. Então se você tem uma pergunta ou se você já fez a pergunta e quer direcionar para ela, quer ouvir o que ela tem a dizer, entra com a gente no nosso grupo secreto no Telegram, clica aqui no primeiro link e vem fazer parte da nossa comunidade. E se você acha que a gente vai baixar a bola, se você acha que a poeira vai baixar no episódio de hoje, você está muito enganado, porque está vindo aqui mais um episódio excelente. Não vai dar tempo de respirar, prepara, porque o episódio tá sinistro demais, tá? Antes eu quero só fazer aqui mais uma vez um lembrete da nossa parceria que a gente está tendo com a Promobit, que é esse site referência em produtos em promoção. E a Promobit propôs para nossa nave criar uma mochila com itens essenciais para o nosso voo. E eu aproveitei e convidei você que está ouvindo, você que voa com a gente, para também criar uma lista de desejos e mandar para a gente no comentário, no Instagram, no Telegram ou aqui mesmo na caixinha de perguntas do programa, a comentar o que você levaria, o que você não deixaria de levar no nosso voo semanal em nossa nave. E eu vou aproveitar uma dessas dicas que foi dada por um ouvinte e vou fazer uma adaptação aqui, porque me foi dito o seguinte: Zero, a gente tem que levar uma luneta, mas uma luneta não cabe na mochila, então vamos fazer uma adaptação e nós vamos levar um binóculo, porque eu lembro muito bem que o ufólogo e amigo Arthur Neto uma vez disse que para uma vigília é muito importante que você leve um binóculo. É pequeno, cabe na mochila e vai muito bem em nosso mochilão intergaláctico. Então eu vou entrar agora, faz o mesmo aí, vamos colocar um binóculo na nossa lista de desejos, dá um confere, pesquisa, escolhe um modelo bacana e assim que esse binóculo entrar numa promoção muito legal, a Promobit vai te avisar, porque se tem preço bom e se está em promoção,
tá na Promobit. E agora sim, ajeite seus fones de ouvido e voa lá, flutuante. Sanctum Obscurum. Oi, Zero, tudo bom? Meu nome é Paulo, tenho 33 anos, sou natural do Mato Grosso. Atualmente eu estou morando em Santa Catarina. A minha história ela se passou no Mato Grosso, ali no interior do Mato Grosso. Os meus pais, eles sempre foram de sítio, sabe? Eles foram criados em sítio e fazenda e com o tempo eles foram e conseguiram adquirir um sítio. Só que esse sítio, ele, obviamente, além de ser do interior, ele era num local muito isolado. Então ele ficava aproximadamente em estrada, né? Ele ficava a uns 20 quilômetros da cidade mais próxima. E depois que você saía do asfalto, ainda ficava mais 17, 18 quilômetros do asfalto. Eu lembro que todo o trajeto que você fazia a partir do asfalto, ele era um terreno muito acidentado. Então, fazer uso de caminhonete traçada e temporadas de chuva era sempre terrível de ir para lá. Nessa ocasião, nós fomos de moto. Era uma época de verão, já estava bem quente. Então era hábito nosso fazer isso de verão por ser mais fácil e mais barato também. E também, como foi só eu e meu pai nessa viagem, foi até mais divertido de se fazer isso. Então nós pegamos todo o trajeto ali da nossa cidade até o sítio. E esses 17, 18 quilômetros, ele além de ser acidentado, ele era uma descida. Então você nota nitidamente que você está indo para um local muito mais baixo, sabe? Então todo o trajeto é meio que uma descida, faz umas pequenas pausas assim umas clareiras retas e logo você desce de novo. Lá no vale, lá embaixo, você nota que é um local muito grande assim, numa baixada, num buraco, por assim dizer. E quando nós chegamos no sítio, como o sítio fica muito tempo fechado, nós verificamos ali embaixo de cama, verificamos pia, bacio, em busca de bicho, sabe? De cobra, e escorpião, ou sapo, seja o que for. E a casa fica muito tempo fechada. A gente fazia meu pai fazia essa visita ao sítio uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Eu ia muito raramente eu ia para lá. Justamente pela dificuldade de chegar até lá, sabe? Então nós chegamos por volta ali das 17, 18 horas. Nós fizemos essa vistoria na casa e fomos jantar. Então nós jantamos, tomamos banho e fomos dormir. Nós temos um cachorro lá também, nós tínhamos um cachorro lá também. Esse cachorro era um pastor alemão, bem filhote, assim, coisa de um ano e meio de idade. E esse cachorro ele era cuidado pelo nosso vizinho. O vizinho ia lá, dava alimento para ele, dava água, soltava ele um pouco no quintal ali na área da casa, do sítio. E ele ficava por ali. Só que o que é importante disto? A casa do sítio ela era cercada por uma cerca de arame uma cerca de arame liso. E essa cerca em volta é como se fosse cerca de gado mesmo, de cercar gado, para que o gado não entre no quintal da casa. Então isso ficava tudo fechadinho ali, né? E o cachorro, tinha uma casinha do cachorro assim, a mais ou menos uns 10 metros do portão de entrada ali, da cerca de entrada. Então ficava ali uns 10, 15 metros de entrada, a casinha dele, e o cachorro, ele era amarrado numa corrente, e ele ficava correndo em um fio de arame no chão. Aquela era a área dele poder se mexer, poder se locomover, poder latir para outros bichos, outras coisas, tendo um pouco de liberdade. Isso não era o padrão dele, mas nós normalmente deixávamos ele ali para poder fazer segurança e tornar ele um pouco mais controlável, porque ele era muito energético. Então nesse dia nós tomamos banho, nós jantamos e fomos dormir. Quando deu de madrugada, esse cachorro ele estava amarrado no fio e ele começou a latir absurdamente. Latia,
acuando alguma coisa, algum bicho, alguma coisa assim, direto. Então ele não parava de latir, ele tava a milhão, latindo, latindo, latindo e não parava. Eu acordei, meu pai acordou. Nessa vez nós estávamos dormindo na mesma cama, porque estava fazendo muito calor, então nós aproveitávamos o mesmo ventilador. Nós não tínhamos dois, né, ventilador nesse caso. Aí ele falou, ó, vem comigo. Ele também achou que pelo tom de voz dele, né, na época, eu notava que aquilo não era o normal do meu pai. Meu pai fica apreensivo dessa forma, sabe? Meu pai sempre foi muito seguro das coisas que fazia e da própria segurança pessoal, por assim dizer. E eu notei nele que ele estava com receio, que ele estava com medo, sabe? Não vou dizer com medo, mas ele estava apreensivo. Aí ele falou, ó, vem comigo, vamos lá ver o que está acontecendo. No sítio não resta muitas coisas para se acontecer, ou é bicho, ou é gente, e por aí vai, né? Então nós saímos, ele foi lá, abriu a porta da casa da frente, e o cachorro estava lá no lado da frente da casa, né? Ele abriu a porta, ligou a luz de fora ficava bem em cima da porta. Ele ligou a luz, nós olhamos, os dois olhamos para fora. O cachorro ele estava já esticado no fio, né? E esticado na corrente dele. Então ele estava aproximadamente ali a uns 50, 70 centímetros da cerca. Ele estava latindo muito por alguma coisa que estava ali. Aí meu pai falou, ó, tu fica aqui. Não saia daqui. A distância da porta onde eu fiquei até o cachorro ficava mais ou menos uns 25, 30 metros no máximo. Então, como era sítio e é um local muito isolado, essa lâmpada ela não fazia grande efeito. Você não via muita coisa nela. Além de ter além de que tinha uma graminha um pouco alta e tinha umas plantas na frente, sabe? Umas pequenas arvorezinhas e tal. Você tinha noção do que você estava enxergando, mas você não via com nitidez. Nada ali a partir dos 5 metros, por assim dizer. E meu pai falou, ó, tu fica aqui. Então eu dei um passo para fora da porta para tentar enxergar o que estava acontecendo, o que esse cachorro estava latindo tanto daquele jeito. Quando eu olhei com mais precisão, ou tentando ter mais precisão nesse olhar, o cachorro estava latindo por um potro. Potro é um filhote de cavalo. E esse potro ele estava deitado no chão, meio que escorado nessa cerca, nesse palanque ali, nessa madeira onde se fixa os fios do arame, os fios da cerca. Ele estava deitado ali e dava para ver a nítida noção que ele tinha, como se estivesse se debatendo. E se debatia, batia para um lado, batia para o outro, mexia a cabeça, você via as pernas assim, se batendo e o cachorro latindo muito. Só que o que acontece? Eu não via nitidamente o que era aquilo, porque você não tinha uma visão clara. Era uma coisa meio turva, meio sombria, meio... Você tá vendo como se fosse uma sombra, uma coisa preta se movendo, você vê as formas dela, você vê o tipo de coisa que você está vendo, mas você não tem nitidez. É quase como se você estivesse vendo alguém no escuro, sabe? Claro, né? A situação estava bem, o ambiente estava escuro e tudo mais, mas é diferente de explicar, sabe? É como se você não conseguisse ver claramente, mesmo a coisa estando na tua frente. E aquilo se debatendo. Batia para um lado, batia para o outro, o cachorro latindo, o cachorro latindo. Meu pai falou, espera aqui, que eu vou lá ver. Meu pai foi se aproximando e eu estava notando que meu pai ele começou a se aproximar andando, né? Quando ele começou a chegar perto do cachorro, perto da situação, eu vi que ele mudou o passo dele. Ele não estava mais dando um passo um na frente do outro, sabe? Ele estava andando como se fosse... A forma mais fácil de explicar é como se fosse um boxeador, sabe? Ele começou a mover os dois pés juntos, sem dar um passo. Então eu vi que ele estava muito apreensivo para ele fazer aquilo, sabe? E ele não tinha nada na mão, ele não tinha um objeto, ele não tinha uma faca, não tinha um facão ou algo assim que é o comum de ter em sítio. E foi só se aproximando sozinho. Eu vi que ele começou a se encurvar assim com o corpo, sabe? Como se estivesse com receio, com medo ou com precipitação, sabe?
e foi chegando perto daquilo, e o cachorro latindo muito. E eu notei que quando ele foi chegando perto daquilo, além disso tudo que eu estava notando fisicamente nele, ele começou a rezar. Ele é evangélico, ele sempre foi muito religioso, não muito praticante, mas ele leva por si o cristianismo, por assim dizer. Então ele começou a rezar, ele começou a fazer uma oração, ele começou a fazer isso. E quando foi se aproximando, aí ele parou e falou algo mais ou menos assim: eu não quero que você esteja aqui. Volte para onde você veio. Não importa da onde. Eu lembro assim, eu estou relatando agora, eu até me arrepio, porque isso está guardado muito bem na memória. Aquele potro, ele parou de se mexer. Parou, ele pausou assim, aquele movimento estranho dele, ele estava se batendo, sabe? Ele pausou, ele condensou o volume dele assim em uma espécie de bola, um pouquinho menor que uma bola de basquete, assim como se fosse uma bola de handball, por exemplo. Ele condensou o corpo dele em uma bola, e essa bola, tudo preto, né? Então, tanto o corpo dele quanto essa bola, ela era preta. Essa bola, ela subiu, assim, uns 5 metros de altura e foi pro fundo do terreno. E eu notei isso tudo, sabe? Eu notei ele mudando de forma, virando a bola e virando em direção pro nada. Quando isso aconteceu, ah, eu fiquei confuso, claro, eu não entendi nada do que aconteceu ali. E a primeira coisa que eu prestei atenção foi no cachorro. O cachorro parou de latir, e como meu pai estava próximo, eu olhei pro cachorro, o cachorro já estava com as pernas para cima, com a barriga para cima, deitado no chão, pedindo para brincar com ele, sabe? Como se o cachorro tivesse querendo, porque você tá chegando perto dele porque ele quer brincar. Então o cachorro mudou nitidamente a postura dele, já não era mais um perigo, não era mais um receio para ele, estava ali para brincar com meu pai. Esse local do sítio, ele é um local isolado. Nós tínhamos vizinhos ali, mas os vizinhos ficavam na casa ali dos 500, 800 metros, sabe? Então, ele era um local isolado. Você não tinha contato, você não tinha luz, você não tinha nitidez de coisas ali. Então, a única fonte de luz na redondeza era aquela lâmpada que estava ligada ali em cima de mim. Isso foi algo muito estranho de se presenciar, sabe? E, enfim, meu pai voltou para próximo de mim e ele não quis falar nada para mim. Ele não. Eu notei que ele estava nitidamente assim, abalado, por assim dizer, mas ele não falava nada, ele não queria conversar. Eu, pai, o que tá acontecendo ali? O que foi que aconteceu? Eu não sei. Não sei, vamos voltar de volta para dentro de casa e vamos voltar a dormir. Então, ficou claro assim que ele não queria falar sobre aquilo, ele não queria saber sobre aquilo mais. Não pode ser um pouco de uma questão religiosa, sabe? Ou pode ser o próprio medo dele, mas ele não quis falar mais sobre isso. Mas tudo bem, isso era num sábado, né? No domingo, isso madrugada de sábado para domingo. No domingo a gente fez os nossos afazeres ali, acho que a gente tinha alguma tarefa para fazer, uma cerca para consertar ou alguma coisa para limpar. Nós fizemos e no final do dia nós voltamos para nossa casa. Então nós fizemos todo aquele caminho de volta, subindo a serra ali, né? Subindo aquela estrada. E lá em cima, como é um local muito isolado, a gente tem que passar pelo terreno de outras fazendas. Isso é bem normal no interior. Então a gente passa por dentro da fazenda de outras pessoas, abre a porteira, abre o cochete, como se diz, passa pelo obstáculo e fecha novamente para não ter nenhum animal saindo e tudo mais. Num certo ponto lá em cima, isso era umas 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, sabe? Quando você tá na penumbra, você não tá nem dia nem noite.
Eu descia da moto, abria o colchete, né? Abria essa porteirinha de arame, abria o colchete, ele passava e eu fechava. Aí quando ele passou a moto e eu fechou o colchete, notei assim uma sensação estranha, sabe? Eu notei uma sensação de que como se eu estivesse sendo observado, como se eu estivesse sendo, eu não vou dizer caçado, mas oprimido, sabe? Como se estivesse em risco. Eu não tive nenhuma outra situação dessa forma. E olhei para meu pai também estava, eu notei nele assim, nós não falamos nada. Olhei para ele, eu notei que ele também estava apreensivo. Aí eu pedi para ele, desliga a moto. Ele desligou a moto. Nós olhamos em volta, não tinha nada, não tinha nenhuma pessoa, não tinha nenhum carro, nenhum ser, nada, enfim. Não tinha nada que podia estar fazendo isso com a gente. Só que a curiosidade é de que não tinha nenhum barulho em volta. Não tinha um grilo, não tinha um pássaro, não tinha um vento, não tinha uma planta, não tinha nada para fazer um barulho. Então é muito curioso isso, de não ter nenhum barulho e essa sensação clara de que tem um perigo em volta. Meu pai, sobe logo na moto, vamos embora daqui. Aí ligou a moto, subimos e fomos embora. Eu lembro que outros casos, teve uma outra vez que eu fui nesse sítio, na parte do fundo do sítio, eu estava olhando para o céu, assim, era uma noite muito clara, uma lua cheia muito iluminada, sabe? Dava para você ver um pouco do pasto, dava para você ver um pouco das plantas, assim, das árvores de fruta. Eu estava olhando para o céu e prestando atenção naquelas estrelas, que estava muito limpo o céu, sabe? E nitidamente eu vi como se fosse uma bola de fogo aparecendo do céu, aparecendo como se fosse um mini meteoro, sabe? Puf, apareceu, puf, e apagou. Isto próximo de mim, sabe? Relativamente próximo, coisa de, vou dizer aí, 400, 500 metros. O tamanho disso era um tamanho pequeno. Eu diria assim que um pouco maior do que uma bola de basquete. E eu foi isso muito estranho. E quando isso tudo estava acontecendo, eu fui fazendo associações. Então pensei comigo, aquela situação toda que estava acontecendo, essa bola de fogo que eu tinha visto uma outra vez. E penso comigo, o que estava acontecendo nesse local? O que esse local poderia ter de tão fascinante assim, ou de curioso? Mas isso ficou bem guardado na nossa mente, sabe? E é engraçado porque nós voltamos lá, nós tentamos procurar marca no mato, ou marca no piso ali, e não tinha nada. Nenhum tipo de prova, nenhum tipo de coisa, sabe? E nós só notamos ali o piso arranhado pelo cachorro, né? O piso não, né? A terra arranhada pelo cachorro, pela tanto de força que ele fazia para tentar alcançar aquela situação. Eu não consigo nem explicar o que exatamente era aquilo. Mas depois de muito tempo ali, depois que eu já me mudei aqui para Santa Catarina, eu conversando com os colegas e eles falando de que numa situação que eles passaram, eles são cariocas, uma situação que eles passaram, eles falando que tiveram que se mudar da casa dos pais numa urgência. Não vou saber os detalhes disso. Eles tiveram que se mudar para uma casa em construção. Essa casa em construção ela ainda não tinha porta, não tinha janela, então eles tiveram que improvisar ali janelas, portas para poder ter um mínimo de segurança e um mínimo de sossego para passar aquela noite tão difícil que já estava tendo, né? Aí ela falando para mim de que fizeram isso e tal, marido e esposa deitado na cama, eu falando que de madrugada ela acordou com uma luz no quarto dela. E que essa luz, quando ela acordou, ela olhou assim, era uma bola de luz. E essa bola ela ficava circulando o ambiente do quarto.
e por cima dela e do marido. E ela notou que quando ela viu isso, a luz estava entrando pela porta, como se estivesse atravessando a porta. Mas a porta não fosse nada, como se fosse só uma analogia tosca seria um fantasma atravessando uma parede. Ela fez isso tudo e ela falando que ela viu aquela luz e ela não conseguia se mexer, ela ficou travada. E essa luz passava por cima dela, ela falando que ela tentava alcançar o marido e não conseguia. E que de repente essa luz saiu pela janela, atravessando a cortina e sumiu. E ela voltou a pegar no sono. Aí no outro dia ela acorda confusa com aquilo tudo e senta na cama. E quando ela olha para as mãos dela, ela nota que tem cabelo na mão dela. E é o cabelo do marido dela. Então ela falando que à noite ela puxou o cabelo do marido. De tão nervoso, e estava com um tucho de cabelo na mão. Com muito cabelo na mão. Os dois estavam junto comigo quando estavam falando isso. Eu perguntei pro marido dela, falou, e você, o que você teve a situação? Olha, eu não lembro de nada disso. Mas eu lembro que quando acordei eu estava com muita dor na cabeça, provavelmente por conta desse puxão de cabelo. Mas o meu corpo ele estava todo dolorido de dor muscular, sabe? Como se eu tivesse feito um exercício muito forte, como se eu tivesse carregado algo muito pesado ou feito muito exercício. E ele falando para mim que ele consegue concluir de que pode ser que ele também estava tentando se mexer, mas como ele não conseguia, ele continuou forçando o próprio corpo para poder se mexer e não conseguiu. E o que eu quero dizer com isso? Que nem no relato ali 147 do rapaz falando de que os seres entrou no quarto dele pela janela, observaram ele ali, fizeram coisas com ele que eu não vou me lembrar exatamente. E quando ele subiu pela janela, o ser foi e se transformou numa bola de luz e saiu do quarto. O que eu associo a esses eventos? Será que o que acontece, será que as situações que acontecem tanto conosco quanto com outras pessoas, que nós confundimos como paranormal, confundimos com outras situações, será que não estão todas interligadas? Será que não são todas a mesma coisa? Porque a iniciativa de se contar esses relatos é de você juntar uma pecinha com outra. E é justamente isso que me veio quando eu ouvi o relato dele, sabe? São situações que vão juntando e vão se somando e você vai tentando dar um sentido para aquilo que aconteceu com você. Então, junta aí todos os eventos que podem acontecer com pessoas normais que eles interpretam como paranormal, como espírito, demônio ou qualquer outra coisa, e que talvez possa ser a mesma coisa, pode ser tudo o mesmo evento, a mesma situação. Não estou dizendo que o que aconteceu comigo possa ser extraterrestre, possa ser ETs, possa ser entidades, pode ser paranormal, eu não sei. Não estou claro do que aconteceu comigo, nem com a minha colega também não está claro o que aconteceu com ela. Mas o questionamento que não pode levar a gente para frente, sabe? O que realmente acontece, o que a gente consegue absorver dessas situações e tentar dar uma explicação para o que acontece com a gente. Bom, fica aqui meu relato zero, ver o que você acha disso. E se tu tiver algum questionamento, pode me mandar. Pois bem, senhoras e senhores, esse foi o incrível relato do Paulo. E agora sim, eu te faço o apelo para o caso de você conhecer alguém dessa região que o Paulo citou, ou caso você conheça uma história muito parecida que alguém viveu. Então, compartilhe esse episódio com essa pessoa e vamos tentar trazer ela para a nossa nave. Assim que a gente consegue conectar novos relatos. E como ele mesmo disse, conectando história aqui, história ali, a gente vai criando um grande mote, uma grande história que vai se conectar, eu tenho certeza, lá no futuro,
quando a gente tiver 500, 1000, 1500 relatos publicados, muita coisa vai estar conectada. Então, vamos tentar trazer esses relatos que estão por aí perdidos. Tem muita gente que tem vergonha, que não tem coragem ainda de contar o seu relato. E compartilhando os relatos flutuantes com essa pessoa, ele vai ver que aqui é um lugar sério, que tem gente que quer ouvir essas histórias, tá? Se você tem uma história, aí sim, manda um oi no nosso WhatsApp, que é o 28999834185. É só contar o seu relato em áudio. Se você está na dúvida de como fazer isso também, dá um oi lá no nosso WhatsApp, que a gente troca uma ideia antes. E aí sim, você grava o seu relato, como foi o Paulo. E eu te convido a fazer o mesmo, caso você tenha uma história incrível aí, pronta para ser contada para o mundo. Te convido também a conhecer o nosso mapa dos relatos. Aqui na descrição do episódio tem um link chamado UFO Maps. Ali nós temos todos os relatos publicados até hoje. E assim você consegue, de uma forma muito fácil, muito prática, fazer a sua pesquisa. Você quer olhar em algum lugar do mapa do mundo e ver quais os relatos foram publicados aqui nos Relatos Flutuantes daquela região, e ali você pode acessar os episódios e escutar episódios por região. E digo mais, se você quiser saber se aí na sua rua, na sua cidade, ou talvez até no seu prédio, alguém já contou um relato flutuante, mata essa curiosidade, acessa o link UFO Maps e dá uma conferidinha, que de repente tem algum caso muito bacana aí do seu lado e você nem sabe. Beleza? Agora sim, eu te convido mais uma vez a fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram. Para isso, acesse o primeiro link aqui na descrição desse episódio. Se você já é um apoiador, você vai direto. Se você não é um apoiador ainda, esse link vai te levar ao Apoia-se. E aí, imediatamente, após se tornar um de nossos apoiadores, você vai ser direcionado a todas as recompensas que nós temos aqui, que além do convite do grupo secreto, nós temos episódios exclusivos todo mês, temos um acervo já de episódios publicados exclusivamente para os apoiadores, temos descontos exclusivos na nossa loja flutuante. Se você não sabe, a gente tem uma loja de camisetas ufológicas, é a maior coleção de camisas de ufologia do Brasil. Além disso, tem terror, tem ficção científica, tem muita coisa bacana. O site é lojaflutuante.com.br, confere lá. E claro, falando nisso, eu queria dar agora as boas-vindas aos últimos ouvintes que se tornaram comissários de bordo. E são eles o Emílio e a Débora. Gente, sejam muito bem-vindos, espero que vocês curtam bastante todo o material exclusivo que vocês têm direito por ser parte da comunidade. Então, agradeço demais, mais uma vez, depois dessa semana que nós batemos recordes. Isso me deixa muito feliz. Estou até passando aqui do tempo, já acabou o nosso tempo do voo, mas eu estou muito emocionado. Se você está ouvindo isso aqui e ainda não faz parte lá do nosso Instagram, segue a gente, @flutuantespodcast. No Twitter nós somos @rflutuantes. Bom, agora sim, vamos me despedir. E lembre-se que toda quinta-feira tem relato flutuante, o voo é de uma semana, então aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.